Espaço Saúde. Olá, estamos iniciando o nosso Espaço Saúde, transmitindo pela TV Diário de Santa Maria e pela Rádio CDN. E também, é lógico, pelos Facebook e pelo YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre diabetes. Hoje nós estamos gravando no Dia Mundial do Diabetes, dia 14 de novembro. Quem está nos assistindo ou ouvindo agora, no dia 15 ou dia 16, que é sábado e domingo, nós gravamos exatamente no dia do diabetes esse programa. Tão importante essa patologia que nós vamos conversar. E principalmente sobre esse tema. Vocês estão vendo aqui, fica dessa forma para todo mundo poder ver, quem está nos vendo, que é respeito ao trabalho pelo diabetes. Isso, eu sou médico do trabalho, me sinto muito bem para conversar nesse assunto, porque o nosso dia a dia dentro das empresas, as dificuldades que muitas vezes os pacientes e trabalhadores têm por ter o diagnóstico de diabetes e ser insulina dependentes. E explicar para os colegas o que é uma injeção que ele tem que fazer, e muitas vezes em locais inapropriados dentro das empresas. Está comigo a Maristela Beck, que é endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela é de Santa Maria, de diabetes, RS aqui do Rio Grande do Sul, e Dani Portela, que é o presidente do Instituto, ou Associação Formigas. Ficou muito fácil, né, Dani? Porque eu estou olhando para vocês, está escrito no peito o que vocês representam. Né? Maristela, diabetes. Antes nós vamos ter que falar sobre isso. Percentual de doentes que hoje nós temos no nosso país. Né? E cada vez mais. Ou seja, tudo que nós fizemos, as divulgações, os médicos, parece que muitas vezes entra numa orelha e sai na outra, e a população não se cuida. Bom dia, Maristela. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Antes de mais nada, para agradecer ao Laboratório Pasteur, estar perto é o nosso melhor resultado. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133. Casa da Audição, há mais de 14 anos trazendo sons do futuro para vocês. Unimed Santa Maria, entre os melhores planos do Brasil, e hoje acreditada pela Agência Nacional de Saúde. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, mais que um hospital, um complexo completo, sempre com você. Maristela, vamos introduzir então o diabetes na nossa conversa agora. Está aumentando? Ou estamos diagnosticando mais? O que está acontecendo? Não, o diabetes tem aumentado, está aumentando muito no mundo inteiro. Então, no Brasil, a gente tem em torno de 20 milhões de pessoas com diabetes. E cada vez está aparecendo mais cedo, em relação, principalmente falando do tipo 2. Tipo que 2. É aquele... Depois tu vai explicar o que é tipo 1 e tipo 2. Mas o tipo 1 também tem aumentado. Tá? Então, ele está muito atrelado, ligado ao estilo de vida. Ao sedentarismo, à obesidade, ao acesso de alimentos que são, a gente chama de ultraprocessados, que são muita tecnologia. É tecnológico, realmente estruturados. Que não é assim, quanto mais natural, né? Então tudo isso tem levado a esse excesso, esse aumento do diabetes no mundo inteiro. Então no mundo nós temos mais de meio bilhão de pessoas com diabetes, chegando a em torno de 600 milhões já. Então, realmente isso aí é muito preocupante, né? Porque, como a gente chama, é um tsunami de diabetes que vem pelo mundo. E junto com isso, todas as complicações atreladas a isso. Vamos falar o que é diabetes tipo 1 e tipo 2, tá? Nós precisamos, cada vez que a gente tem entrevista, várias vezes, vocês duas já vieram aqui no programa, e essa dúvida persiste ainda. É importante a gente ver essa diferença. O diabetes tipo 2 é o diabetes que aparece mais a partir dos 40 anos, está associado à obesidade, à história familiar do diabetes,
ao sedentarismo e tem muito a ver com a dificuldade da insulina, que é a chave para botar o açúcar dentro do tecido. Ela tem dificuldade de funcionar. Então, a pessoa tem uma redução, mas ela não, na imensa maioria das vezes, não necessita de insulina para manter a vida. Tá? É em torno de 90% dos casos. E o diabetes do tipo 1 é aquele diabetes em que há uma destruição das células que produzem insulina. Então, a pessoa que tem o diabetes vai necessitar, vai depender da insulina sempre para manter a vida. Então, ela não tem insulina. Se ela não usa insulina, o açúcar fica muito alto no sangue. E esse açúcar, além disso, assim, a pessoa não consegue aproveitar dentro do tecido, não tem a chavezinha para entrar, a pessoa começa a perder peso, a pessoa começa a gastar as suas energias, a se sentir muito cansado, a urinar muito, a ter muita sede, né? E ele geralmente é abrupto, assim, aparece de uma forma abrupta, mas é o sistema de defesa que tem que nos defender que vai lá e destrói as células que produzem insulina. Não tem a ver com o fato da criança, a maioria são crianças, e a gente gosta de frisar muito isso, né? Porque existe, às vezes, até um bullying no colégio, né? Não tem nada a ver o fato da criança ou da pessoa comer muito doce. Por isso ela ficou com diabetes. É o sistema de defesa que provocou a patologia. Claro que tu está dizendo que uma criança não deve comer muito doce. Ponto. Nem criança, nem adulto. Nem adulto, lógico. Mas não é por comer doce que ele vai ter diabetes tipo 1. Do tipo 1. Exatamente, isso. Dani, o que é ter um filho com diabetes tipo 1? É ter que reaprender. Desculpe te perguntar desta forma, porque essa forma que tu está na televisão e na rádio, e com isso tu vai dizer tudo que tu passou da angústia para fazer o diagnóstico. Quando o médico chegou para ti, o pediatra, foi desde a infância? 9 anos. 9 anos, né? O pediatra, porque deve ter sido o pediatra que fez o diagnóstico, dizia, teu filho tem diabetes tipo 1. O mundo se assusta? Como é que é? Sim. Ana Carolina, a gente tinha o costume sempre de levar a cada 6 meses fazer um check-up com o pediatra. E aí eu notei que ela estava bebendo muita água, tinha perdido muito peso, mas na minha ignorância do saber, eu não conseguia imaginar que poderia ser um diagnóstico de diabetes. E aí levamos no médico, fez o exame de sangue, dali uma semana ficou pronto, que era no posto de saúde. Quando eu cheguei com o resultado, a médica disse, busque ela no colégio que já estão esperando vocês lá no pronto atendimento, que era o PA. E agora, o que é isso? Mas não caía a chave, não conseguia pensar que era diabetes. Porque a gente sempre costuma relacionar se tem alguém na família, mas o tipo 1 não tem nada a ver com isso, né? Então, isso que a gente tem acesso ao conhecimento, mas naquele momento eu fiquei cega. E aí quando veio o diagnóstico, ela foi transferida para o Hospital Universitário de Santa Maria, e aí veio os médicos conversarem conosco. Ela está com um diagnóstico de diabetes tipo 1, nós vamos refazer os exames para comprovar, e nós ficamos 2 semanas internados lá no hospital para aprender. Eu morria de medo de fazer exame de sangue, e aí eu tinha que aprender a fazer uma injeção, na época era injeção de insulina, não eram canetas. E as agulhas não eram as que nós temos hoje, as pequeninas, eram aquelas agulhas. Eu digo, e agora? E eu tinha o Pietro com 1 mês. Então, assim, naquele momento o chão se abriu, eu digo, e agora? Foi um reaprender se alimentar de maneira adequada, porque a alimentação de quem tem diabetes é a alimentação de que todos deveríamos ter, mas a gente acaba, né, fazendo os escorregões para ali, um refrigerante, algo que não se deve, bolachinhas, doces. Então, reaprendemos a se alimentar de maneira adequada. A Ana Carolina e nós já, como eu sou profissional da educação física, na época eu estava cursando educação física, professores de dança, então a atividade física já fazia parte do nosso dia a dia. Do teu dia a dia, e né? aí faz parte do tratamento também do diabetes. Mas assim, o mais difícil como mãe é tu dar várias injeções no teu filho e dizer que isso vai ser pro resto da vida. Então essa parte acho que é a mais difícil, do você aprender a se reerguer nessa condição. E aí fazer várias vezes ao dia, ponta de dedo. E aí, independente do lugar que tiver, tem que picar o dedo, tirar. Então, assim, foi difícil. Hoje Além a gente de todas as injeções, né? A ponta de dedo, para quem não sabe, é o teste para verificar a glicose, o açúcar no sangue, que se faz. Então, geralmente, quem tem diabetes do tipo 1 faz esses testes antes de comer.
Então, se come pelo menos 13 vezes ao dia, São o ideal 3 é testes. que faça 3 testes. Então, esses testes têm que ser feitos. Daí os pais também têm medo das crianças da madrugada. A madrugada é o martírio dos pais com diabetes tipo 1. Quantas vezes você acordava de noite? Algumas, mas assim, eu ainda posso agradecer que a minha filha, como ela é mais velha, ela já como tem um monte de filho, né? Alguns sabem, tenho 5 filhos. A Carol já tinha... Quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. E a Carol é a mais velha e o Pietro, o 4º filho, tinha 1 mês. Então, ela já tinha uma boa maturidade e responsabilidade. Então, ela já sabia sentir seus sintomas e nos alertar. Então, eu acho que, às vezes, Deus vai trilhando o caminho, né? E ali, a Carol teve essa maturidade. Logo em seguida, ela já estava se auto-aplicando as insulinas e fazendo os testes. E aí, ela se percebia os seus sinais. Mas, assim, várias madrugadas, vários sustos. Mas nunca nós precisamos ter que levar ela de imediato para o hospital por causa de uma hipo ou de uma hiper. A doutora sempre elogiava a Ana Carolina, dizia, até a minha paciente exemplo, porque ela é muito, eu acho que também o balé traz essa disciplina, e ela teve sempre essa disciplina, né, na vida dela, e aí foi assim que nos auxiliou muito, mas é um diagnóstico sofrido, dói muito. Tu falaste em susto, que susto da madrugada? Assim, de uma hipoglicemia. A Ana Carolina teve um susto esse ano, era 1h da manhã, baixou demais a glicemia dela, ela já está morando com o namorado e nos ligaram. Já comi um monte de açúcar, já tomei doce e não está subindo. Chegou no pronto atendimento, na UPA, com a glicemia de 35. Já estava assim, inconsciente, já não sabia o que estava falando, chorava muito. Então esse foi, assim, depois de 14 anos que veio, assim, um susto mesmo, sabe? De ter o medo de perder. Pegando esse gancho dos 35, Maristela, tu como endocrinologista, tu está falando de 35, todo mundo que está nos assistindo e ouvindo agora diz, até 100 é normal, muito bem. 35, então já começa a ser assustador mesmo? Sim, a gente fala que existem níveis de hipoglicemia, tá? Então, tem o nível mais ou menos que a pessoa tem 70, daí depois tem o 54. Mas enquanto a pessoa consegue tomar uma atitude por si só, ela consegue tomar um açúcar, ela não é considerada uma hipoglicemia grave. Agora, quando ela precisa ajuda de várias pessoas ou de terceiros, é uma hipoglicemia grave, muito grave. Então, isso que aconteceu com a Ana Carolina é exatamente isso. Ela, mesmo tentando, ela não estava conseguindo. Então, não se sabe direito, às vezes, o que é hipoglicemia quando a glicose baixa. Então, nem sempre é porque aplicou mais insulina. A gente acha... Sim, exatamente, agora nós queríamos chegar nesse momento. Tá? Tu está dizendo que ela sempre foi regrada, ela sempre fez... Por que aconteceu isso? A gente acha assim, a sorte dela é que ela estava usando o sensor, porque ela não sentiu sintomas. Puxa, era de noite. Pode isso. E aí o sensor apitou e ela disse, mas por quê? Ela visualizou novamente o sensor, aí fez as testes de ponta de dedo para confirmar, e aí baixa, cada vez mais baixa, e aí como ela mora próximo à UPA, foram correndo para o UPA. Mas assim, a gente acha, como ela tinha vindo de uma viagem de Porto Alegre, e lá eles jogaram muito pádel, então a gente acha que a atividade veio fazer o efeito rebote depois. Pode ser, pode mesmo. Pode. E assim, ó, só para... Já que ela falou, é importante a gente falar o que é o sensor. Isso, tá? Isso mesmo, lógico. E antes eu falei de tecnologia, mas a tecnologia no diabetes é uma das partes que mais evoluiu. Muito mais que o próprio tratamento. Então, existe um sensor que também se coloca no subcutâneo, na pele, né? Então, é tipo fica uma rodinha que vai guardando todas as medidas, faz uma medida de glicose por minuto e guarda ali no sensor. Que legal. No leitor. E depois a pessoa tem um leitor, que pode ser por Bluetooth, ou pode ser ter um aparelhinho que a gente chama de leitor. Tá? Ele vai Então não precisa mais picar. Não precisa picar o dedo. E tem os alarmes, que é a parte que eu acho uma das mais importantes. Porque tu pode colocar o alarme para 60 ou para 70. Então, faz com que os pais possam ter uma noite de sono. Porque vai dar um alarme no telefone deles. Picando o dedo do filho, ele dormindo, com medo de fazer uma hipoglicemia
e não perceber porque está dormindo. Então, o temor da hipoglicemia que os pais têm, isso se resolve. Se é uma noite, até para um adolescente, para um adulto que tem diabetes tipo 1, tá? Poder dormir em paz, porque se tiver uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, vai tocar. O sensor vai tocar. Vai tocar. Inclusive, já que nós estamos toca onde? No celular. No celular. Toca no celular, ou então no leitorzinho da pessoa, no já celular. que nós estamos falando do ambiente de trabalho, né? A pessoa está envolvida com o trabalho, está atendendo, não se dá por conta que está baixando ou está subindo a sua glicemia, o celular já é um alerta, né, com o sensor. Seria bem importante isso, porque às vezes você está tão focado no teu serviço que tu esquece. Esquece. E aí passa... Ou está numa festa, gente. Vamos lá, está numa festa, né? Está numa viagem, curtindo uma viagem. Sabe que nós tivemos um caso, acho que foi esse ano, uma menina que eu conheci nos corredores do hospital universitário veio a óbito, porque ela foi para uma festa e não levou o HGT, não tinha sensor na época. HGT, o testezinho o testezinho, né? E ela achou que poderia estar com a glicose muito alta, fez insulina e veio a óbito. Baixou demais e veio a óbito. Então isso, se tivesse usando o sensor, o celular estaria junto. Então a pergunta que todo mundo quer saber é que esse sensor é dado pelo Sistema Único de Saúde? Ainda não. Em algumas cidades... É por isso que a campanha das formigas, não é isso? Nós vamos chegar lá depois, né? Vamos lá. Da campanha. Tá. Ainda não, a gente está lutando por isso, né, Dali? É importante, porque tem que entrar nas políticas públicas para paciente com diabetes tipo 1, principalmente para as crianças. Então, existem várias cidades aqui no nosso estado que já as crianças recebem. A gente fala pela prefeitura, criança, a prefeitura compra e dá... A gente fala porque... Como eu até comento assim, quem tem diabetes tipo 1 vai crescer. Então, não é justo que só as crianças recebam. Né? Ah, sim, claro. Mas é um início. Precisamos iniciar de alguma forma. E as crianças menores, elas são mais vulneráveis. Claro. Então, elas precisam mais desse o valor é muito alto? É que assim, é em torno de 250... Tá 280 cada 15 dias. Vamos supor assim, cada 15 dias. Então vai ser 600 reais, vamos dizer 600 reais por mês. Por mês. Então, classe média pode, obviamente quem ganha 2, assim, 3 salários mínimos não vai conseguir. Então por isso que a gente já tentou, o problema é que após ser feita essa política e entrar para o estado, para o município, mesmo que isso seja, por exemplo, que a gente conseguiu este ano, por uma emenda impositiva de deputado, a cidade não pôde aceitar, porque depois desse um ano, que era o ano que a gente conseguiu, eles teriam que pagar. Tá? Então, não, mas tudo bem, tu está dizendo uma coisa importante. Qual é o deputado? Se tu sabe, pode dizer. Posso aqui. Falar? Claro Foi que o Marçal Van Hatten. Marcel Van Hatten. Sem problema nenhum. Ele tinha um valor, inclusive daí o Giuseppe Riesgo entrou em contato com a gente e precisa de um projeto, a gente fez o projeto, mas que seriam para 100 crianças em um ano. E, infelizmente, Santa Maria não pôde receber. Aí a gente foi buscar o caminho. O que a gente precisava? Que dentro do plano municipal de saúde tivesse a condição de comprar o sensor. Então, essa emenda que viesse também não teria como ser aplicado o recurso para a compra de sensor. Então, nós participamos da conferência. Quanta burocracia tem nesse país. Nós fomos Vocês podiam estar ajudando 100 crianças. Quantas crianças nós teríamos hoje de diagnóstico? Em Santa Maria? Em Santa Maria. A gente imagina que é umas 200 no entorno aqui. Tá, 200, pelo menos 50% estariam pelo menos um ano. A gente tem conversado com o secretário. O medo dele é iniciar e não dar continuidade, que é algo que é tão essencial para eles. E eu digo, isso é verdade também. E esse ano foi um ano difícil para o município, segundo eles. Não, é para todos. Não é para todos. Então, assim, a ideia de nós ir construindo, né, junto com a doutora Maristela, junto com os médicos, esse protocolo, esse plano, e buscar emendas de deputados federais, estaduais, para que a gente consiga colocar no plano do município a aquisição. Começar com um público menor, que depois o município tenha condições de arcar com essas despesas se a gente não conseguir emendas, né? A gente tem que pensar assim, então começamos um público de 4 a 10 anos, como São Paulo. São Paulo fez assim, para poder passar na
na Câmara de Vereadores lá, eles diminuíram a faixa etária. Perfeito, é uma saída. O importante é começar. Isso. Mas foi exatamente isso que nós dissemos. Começa. A gente precisa todas as começar. crianças que abaixo de 5 anos que têm diagnóstico, nós vamos dar. Quantas vai ter? Pois é. E assim, a gente até falamos com a secretária de saúde do estado, a Rita Bergman, para ver se ela poderia receber essa verba, essa emenda e transmitir para Santa Maria. Eles também não podem privilegiar uma cidade. Claro. E o próprio ICD, que é o Instituto de Diabetes Infantil de Porto Alegre, também quer. Lógico. Entende? Então, a gente entende, mas se chateia... Mas não compreende. Entende, mas não de compreende. Fazer um projeto, de tentar, né? E não conseguir, e ter o dinheiro, conseguir uma das coisas mais difíceis, que é o dinheiro, e não poder fazer, não poder aproveitar e ir para outra cidade ou para outro projeto. A gente vê com tanta corrupção no INSS, mensalão, petrolão, e agora até aqui na enchente, meu Deus do céu, e uma coisa tão importante, né? Eu digo assim, não é luxo, né, doutora? Não é luxo. Como é que a senhora diz? Que é uma garantia de vida. Garantia de vida. O sensor não é luxo. Não é luxo. É uma garantia de vida, é um seguro de vida, né? Nós temos uma esperança que tem um projeto, um deputado estadual de Venâncio Aires, um projeto para sensores, para pessoas até 17 anos. Já foi aprovado na CCJ do estado, e aí agora vai para as votações. Então, é algo que a gente também tem esperança que venha via estadual, porque é mais fácil ter recursos maiores, né, para o estado. Que aí é o estado inteiro, né? Aí o estado... Lógico que o nosso prefeito Rodrigo Décimo poderia pensar de fazer isso pelo menos em 10 crianças. As 10 crianças que foram diagnosticadas novas iriam fazer isso, e tem que saber que vai até os 21 anos, pelo menos. Depois, teoricamente, ele tem condições de arcar com esse custo. E é lógico, fazendo uma triagem das condições socioeconômicas dessa família, né? Não vai ter necessidade, para muita gente pode bancar isso. A gente tinha feito o projeto, não sendo assim, cidade de Santa Maria, mas pessoas que tivessem ou sendo atendidas no hospital universitário ou no hospital regional, que daí limita mais o poder aquisitivo, até assim as dificuldades. Isso. Então, mas mesmo assim não. A gente tem o modelo de Caxias do Sul, que foi por emenda de uma deputada federal também, e que está dando muito certo. E como é que lá conseguiram e aqui não? Porque eles são amplos na primária e na secundária. Sim. E nós, aqui em Santa Maria, somos amplos, quer dizer, podemos receber verba da atenção primária, mas a atenção secundária, segundo a prefeitura, eles podem receber muito pouco. Então, teria que ampliar. Eu acho que a Santa Maria teria que crescer também e poder receber, se considerar que tem capacidade para atenção secundária, tanto quanto a primária. Esse assunto é tão importante, a gente deixa um pouco sofrido nesse momento. Eu acho que vocês que estão na campanha, né, das formigas, e tu como professora da universidade, ligada à docência, ligada à sociedade, deixa a gente angustiado, realmente. Saber que tu pode ajudar, que tu pode realmente ajudar com tecnologia uma criança, e tu não poder fazer, deve doer, né? Deve doer. Estou entrevistando Maristela Beck, endocrinologista, Dani, que é educadora física, Dani Portela, que é educadora física. Estamos conversando sobre diabetes e hoje gravando para ir amanhã. Vocês estão nos assistindo agora, ouvindo agora. Foi gravado ontem, no Dia Mundial do Diabetes. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Espaço Saúde.
Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Você já parou para pensar na agilidade do tempo? O mais incrível é não saber o que vai acontecer e ter que viver cada momento para descobrir. Os dias vêm, as ideias acontecem e as nossas escolhas nos levam até onde estamos nesse exato momento. E quais os resultados dessa trajetória? No Zame, apoiamos você para que atinja logo os seus objetivos. Desejamos a você uma vida livre, com aventuras e novas experiências. Mas quando falamos de saúde, a exatidão é importante e a eficiência é segurança. A parte da precisão pode deixar com a gente. Aqui, tecnologia e humanização são um só caminho. Zame, diagnósticos por imagem. Agilidade para você atingir os seus objetivos. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Espaço Saúde. Estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, oferecimento do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Casa da Audição, Pampeiro e Laboratório Pasteur. Quando a gente fala em diabetes, como é bom ter um laboratório bom do nosso lado, né? Com certeza. É fundamental, né? Estou conversando com Maristela Beck, endocrinologista, e Dani Portela, presidente da Associação Formigas. Eu estou vendo aqui a Persona, quero cumprimentar o pessoal da Persona, aqui do Diário, pelo evento que fizeram nessa semana. A Maristela estava comigo, junto com minha esposa e seu esposo, naquela festa muito, muito interessante, muito bonita, com bastante qualidade, né, das obras de Santa Maria pelos nossos arquitetos. E de lá, quando nós conversamos sobre essa entrevista. Vê como, às vezes, nas festas saem algumas coisas importantes, como a entrevista que eu estou fazendo hoje. Maristela, o tema da Associação dos Diabetes, hoje é a respeito no trabalho. Tá? Que tema interessante, que assunto interessante. Eu, como médico do trabalho, sofro muito com isso. Porque não adianta dizer que não. Ainda existe um preconceito com o diabético que tem que fazer injetável. Entende? Existe, Maristela. Tá? Talvez tu só ao tratar, eles podem se referir a ti, tu também, né, Dani? Mas muitas vezes o empregador tem algumas coisas que eles pensam. Bom, ele não pode se machucar porque sangra, pode morrer aqui por sangramento. Tu vai dizer isso que não é verdade, mas tudo bem, deixa eu te explicar. Ele vai fazer injetável, ficam pensando que muitas vezes ele usa droga, não diabetes. Tá? Eu estou dizendo isso que os relatos que eu tenho no meu consultório, lá na Unimed, na medicina do trabalho, e é verdadeiro isso. É angustiante, é extremamente angustiante. Tá?
Então, esse tema, eu quero ver o foco que vocês estão fazendo nisso. Então, hoje quando se fala em inclusão, em acolhimento, em diversidade, nós temos que falar que a inclusão das pessoas com diabetes no trabalho, nas escolas, tem que acontecer de uma forma muito normalizada, né? Sem muito discriminar normal, e nada. não discriminar. Isso aí, sem discriminar. O que acontece? Todo ano existe um slogan para a gente trabalhar durante o mês do diabetes, que é o mês de novembro. E este ano, a Federação Internacional de Diabetes, que é a que lança mais esse slogan, lançou respeito no trabalho. Porque há essa necessidade de quem está trabalhando, que tenha, por exemplo, quem faz insulina, que possa fazer a insulina na hora do almoço, que possa fazer num lugar adequado. Às vezes, no banheiro. Não no e banheiro. E ainda, às vezes, banheiros que não têm condições. Que a pessoa às vezes, ela tenha que se alimentar um pouquinho mais cedo, porque está fazendo, para evitar a hipoglicemia, que ela tenha esse direito. E que ela possa levar o celular. Hoje tem muita função do celular, inclusive nas escolas. Nas escolas, as crianças não podem mais usar celular, que eu acho muito bom, mas as crianças que têm diabetes 1, que têm sensor, é lei, que elas usem sensor, usam aquela insulina contínua que vai direto, que a gente chama de bomba de insulina, mas que é um sistema de infusão de insulina contínua. Elas podem usar o celular. Claro que não para ficar jogando, mas elas podem usar, manter o celular, não é? Manter o celular para olhar até, para visualizar a glicose. Existe a lei. A lei das escolas, ela tem algumas exceções. E uma das exceções é quem tem diabetes e que faz o uso dessa tecnologia, que possa visualizar, porque aparece ali, né? Visualizar a sua glicose e se usar o alarme, né? Para evitar problemas. Esse assunto tão importante que eu te proponho, agora talvez nessas épocas já está quase terminando as CIPATES das empresas, né? Esse assunto é tão interessante que devia ser abordado nas CIPATES. Então conte para nós o que é CIPATES, porque desculpe. É porque quando a gente fala medicineza... Obrigatoriamente, as empresas de porte médio e grande, elas têm que fazer uma semana de palestra para os seus trabalhadores. Então, hoje é muito comum sobre problemas psiquiátricos, psicológicos, né? O Novembro Azul, por exemplo, na Planalto nós estamos fazendo agora, na BK também, na Unimed nós estamos terminando agora a CIPAT de lá. Esse assunto é tão importante que eu quero te propor nas empresas de porte médio e grande, pelo menos as que eu ainda vou receber pedidos de palestras, convidar vocês para irem falar sobre esse tema. Esse tema é interessante. Eu acho que a gente não precisa só ser no mês de novembro. Sim, lógico, ainda mais sempre. Um tema tão importante. Não, mas é uma semana obrigatória por lei. Sim, eu estou dizendo, na sua semana a gente vai. Nós não precisamos apenas no mês de novembro. Sabe que eu estava pensando? Nós estivemos conversando com o presidente da Sindiloja, o Ademir, levando a bandeira do diabetes nesse mês azul, Novembro Azul, e aí falei da campanha da SBD, que é o respeito ao ambiente de trabalho, que eles levassem para todas as lojas, né, filiadas, a bandeira do diabetes, o cuidado com o servidor, né, com o comerciário, e eles acharam muito fantástica essa questão. Mas, Dani, tem que ser puxado por vocês, tá? Não vai pensar que o empresário, ele pode até achar muito interessante, mas se nós não tivermos lá todo o cardápio pronto para ser executado, não vai adiantar. Vai ter que ter os palestrantes disponíveis, né? Vai ter que ter os exemplos para ser mostrados, né? Papel. Isso. Tem que mostrar isso. E aí eu me veio também a situação de que respeito no trabalho. Os pais e mães de crianças que têm diabetes, também eles precisam também de ter esse olhar diferenciado, porque em alguns momentos precisarão se ausentar do trabalho porque tem o filho com diabetes. Tem que levar o filho numa consulta, tem que levar o filho também fazer um exame, alguma coisa. Então, eu acho que também dá para trazer esse olhar para os pais de quem tem diabetes, né? Isso já é porque senão fica aquela coisa, a gente fala
inclusive para o secretário de saúde, o pai tem que se ausentar para buscar a insulina, tem que se ausentar para buscar as fitas de HGT e tem que se ausentar para levar no exame e na consulta. Imagina tudo isso no mês, são 4 dias sem trabalhar. E não é... E filas enormes para conseguir. Tem que ser naquele dia. E naquele dia. Então, assim, tem que ter todo esse olhar diferenciado, porque não está matando o serviço porque ele quer. Ele não se ausentou porque ele quer, porque ele precisa. E um pai de uma criança com diabetes é o tutor. Ele que vai fazer. Os pais. Ele que vai fazer toda essa ingerência, esse gerenciamento do processo. Então, e que é o que acontece com a pessoa que tem diabetes e que recebe medicação pelo SUS, que recebe insulina pelo SUS. A gente não pode esquecer que mais ou menos 30% de quem tem diabetes tipo 2 usa insulina. Sim. E também vai ter risco de fazer hipoglicemia maior, embora tenha alguns medicamentos que também podem causar hipoglicemia. Tá? Então, e ela vai ter aquele dia que ela tem que retirar o medicamento. E até eu acho assim que eles tem que ser só naquele dia. Tá? E se naquele dia ele não pode ir? Tá. Aí ele vai ter que vir no outro dia, mas geralmente é naquele dia, porque você não pode correr o risco de ficar sem a fita. E uma questão que a gente já trouxe, por que não disponibilizar as fitas para mais de um mês? Então coloca 3 meses, faz um agendamento, e aí a pessoa não precisa ir todos os meses lá bater o ponto para retirar as 150 fitas de HGT. É que isso é... Por que acontece? Porque alguém já falhou ou burlou, corrompeu o sistema e acaba fazendo isso. Por exemplo, hoje as fitas pelo SUS, acho que é importante a gente dizer, para a pessoa receber mais, ela tem que acoplar o aparelhinho e ver quantas ela utilizou. Tá? Por quê? Por que tem que fazer isso? Porque tem pessoas que pegavam as fitas, né, vamos dizer, de 3 meses, usavam 2, 3 e vendiam as outras. Meu Deus. Tudo isso acontece, né? Então, a burocracia, ela surge muito em função pela tentativa das de pessoas que tentam corromper, né, as coisas de uma forma correta. Então, isso acaba fazendo com que o sistema público faça esse tipo de coisa. Tem que ir tal dia lá, né, para poder pegar os seus... Porque tem que levar o aparelhinho para mostrar que realmente ela está fazendo os testes. Então, para a pessoa que realmente faz, puxa, que ruim, ela vai ter que... É mais perda de tempo, é perda de trabalho, ela vai ter que se ausentar do trabalho. Não, e o que vai acontecer, infelizmente, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser demitida do trabalho. Vai ser demitida do trabalho. E isso acontece assim, até os pacientes, as pessoas que têm diabetes, têm mais dificuldade de arrumar o emprego. Sim. Ainda mais se usa insulina, porque daí existe uma dificuldade. É ele que tem que ir lá buscar. Ele que tem que ir lá buscar. Vamos lá, eu sou motorista, não é motorista, uma coisa mais simples para todo mundo entender. Trabalha numa loja no centro da cidade. Trabalha lá como lojista, lá vendedor de uma loja do centro da cidade. Então, no dia de pegar lá, é no horário comercial, Claro. Ali na farmácia até ao meio-dia, se eu não me engano, até a 1. Tem horário de tarde, não, é só num turno. Isso tem que melhorar, eu até entendo que tem que ter um dia, porque senão acaba tendo sim. muito tumulto. Não, vai tudo num dia só. E daí as pessoas vão em dias diferentes e acaba tendo um tumulto e acaba ficando até pior. Mas, puxa vida, tinha que ter uma forma que a pessoa pudesse receber isso de rapidamente. A gente luta por um ambulatório de diabetes. Mas tem lá no regional tem. Mas que fosse tudo num local, a distribuição das fitas, né, do HGT, da insulina, das medicações e orientações, tudo naquele dia, não precisava em vários locais, tudo num local. Porque assim, como é que é na universidade? Paciente com diabetes tipo 2, insulina vai receber num lugar, daí ele ganha a metformina, é outro lugar. Entende? É outro? Um é na Presidente Vargas, na farmácia de medicamentos especializados, e as fitas de HGT e comprimidos. Vocês nunca discutiram isso com o secretário de acertar? Eles estão procurando um local para abrigar as 2 farmácias, mas não estão com dificuldade de encontrar um lugar grande que comporte bastante pessoas, porque daí vai ser um volume maior de pessoas, mas eles já estão em busca, pelo menos essa é a promessa, né? Porque
Aí é só um dia que perde, não são vários dias, né? Hoje nós estamos divagando em cima dos problemas só, né? Dos problemas que está passando quem é. E tu sabe que eu sou médico, né? E sou médico do trabalho. Vocês estão me colocando coisas que eu tenho certeza que os nossos telespectadores e ouvintes da rádio estão pensando que nem eu nesse momento, mas mesmo, cara, estão sofrendo essa gente, né? O que acontece? Não precisaria sofrer desse jeito? A gente não se coloca no lugar do paciente. Isso. É exatamente isso que nós estamos fazendo. É. A gente, em função, né, do próprio trabalho, a gente não está se colocando no lugar. Como que é que a pessoa com diabetes consegue fazer essas coisas do seu dia a dia? Né? Receber os seus medicamentos. Então, ter todo esse... Está no trabalho, ela precisa ter esse acolhimento. Do serviço. E outra coisa que os estudos mais recentes vêm trazendo, que não é só a alimentação, só a insulina e só a atividade física, são mais de 42 fatores que vão influenciar na glicemia. Então, desde um frio, de uma noite mal dormida, um estresse, tudo vai gerar... A pessoa pode fazer tudo igualzinho. Tudo certo. Vamos supor assim, uma semana fazer tudo, comer tudo igualzinho, fazer exercício, vai ser sempre diferente. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. A gente fica assim angustiado. Né? No momento a gente fica nesse momento eu estou me colocando no lugar do diabético. Dependendo do estado, para a insulina, vai numa farmácia, faz fila. Sai daquela farmácia, tem que ir lá buscar as fitas numa outra, faz fila. Aí se ele já é meio estressado, vai ficar mais estressado ainda. Vai alterar mais ainda o diabetes dele. Deveria receber em casa, né? Eu penso isso. Eu penso assim, tinha que receber em casa. Tinha que receber em casa. Eu vou trazer algo assim bem pessoal, que a minha filha falou esse ano para mim. Eu não aguento mais ir no médico. Eu não gosto mais de ir na consulta. Ah, claro que não. E aí, claro que não. Olha, só que ela vai precisar para sempre depender disso. Então a gente tem que buscar soluções que isso se torne mais leve, né? Não. E a consulta de quanto em quanto tempo é obrigatória? Não é uma questão de obrigação, né? O ideal acho que seria pelo menos a cada 6 meses, eu acho, né, doutora? Pelo menos para ou menos, mas no regional a Carol levou 8 meses para ter um retorno. O que acontece? Por exemplo, assim, quem não tem temos diabetes... braço também para isso, né? Quem tem diabetes tipo 1, agora falando assim, acaba aprendendo muito, e é que nem ela ensinou a filha a fazer insulina precoce. Isso, a gente estimula a criança, o adolescente, a se autocuidar. Ter essa autonomia. Aprender a fazer sozinho os testes, fazer a aplicação de insulina, né? Então, quem tem diabetes tipo 1 acaba ficando mais autônomo, porque o aprendizado acaba fazendo com que as consultas fiquem um pouco mais distantes. Distanciando. Mais até para distantes. ter chance Mas de abraçar todos eles. Pelo menos uma vez a cada 6 meses, um paciente com diabetes fosse consultar. Tipo 1 ou tipo 2. E aí nessa consulta, peso, altura da criança, desenvolvimento, ver se tem algum problema, e até mesmo existe algum acompanhamento com psicólogo, psiquiatra em cima disso? Não, lá no regional não tem. Lá nós temos cardiologista que eles passam, profissional de educação física, enfermeiro, qual é a outra? E oftalmologista. No regional. No regional passa pelo educador físico? Também. Que interessante, muito bom. Mas lá no USM não temos essa equipe multiprofissional, né? Não. A gente tem no ambulatório, nas quartas-feiras que nós temos mais pacientes com diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. A gente tem a residência multiprofissional que faz um suporte. Então, daí tem um educador físico, tem uma psicóloga, tem uma nutricionista, que faz parte dos alunos da residência. Sim, tá. Então, eles passam... Então, os pacientes que precisam, é bem interessante. Mas é só os maiores, Só os maiores. Mas, assim, os pequenos não estão com a gente. A gente atende adulto. Não temos nem nutricionista. Acima de... E a dança ajuda? Muito. Todo exercício. Você já viu essa dançarina dançando? Já. Ela é esposa do Coyato, que é o nosso grande amigo, um grande dançarino e grande professor também, né? Isso. E tá junto na luta. Hoje estávamos lá preparando o Lab Criativo. Ele estava lá nos ajudando
E sabe que eu morria muito de medo de aplicar na Carol as injeções. E a sorte que ele não tinha medo, ia lá e ajudava ele firme lá, porque eu sofri para aceitar, e eu acho que isso também me impulsionou a lutar, porque pelo meu sofrimento, eu preciso ajudar outras mães, outras famílias, porque se para mim foi difícil. E é isso que eu quero agora no próximo, nós vamos a um intervalo comercial, né? E após tu vai falar um pouco da Associação Formigas, que eu acho que nós precisa divulgar o que vocês estão fazendo, porque é muito bonito. Agradecendo sempre o Laboratório Pasteur, a Pampeiro, Casa da Audição, a Unimed Santa Maria e Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. A produção é de Matheus Ferreira, a técnica de rádio Marcelo Cabala e a TV Diário a Letícia Gonçalves. Nós vamos a um intervalo e já estaremos de volta. Espaço Saúde. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Você já parou para pensar na agilidade do tempo? O mais incrível é não saber o que vai acontecer e ter que viver cada momento para descobrir. Os dias vêm, as ideias acontecem e as nossas escolhas nos levam até onde estamos nesse exato momento. E quais os resultados dessa trajetória? No Zame, apoiamos você para que atinja logo os seus objetivos. Desejamos a você uma vida livre, com aventuras e novas experiências. Mas quando falamos de saúde, a exatidão é importante e a eficiência é segurança. A parte da precisão pode deixar com a gente. Aqui, tecnologia e humanização são um só caminho. Zame, diagnósticos por imagem. Agilidade para você atingir os seus objetivos. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Espaço Saúde. Estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, oferecimento da Unimed Santa Maria, entre os melhores planos do Brasil, creditada pela Agência Nacional de Saúde. Casa da Audição, 14 anos, trazendo sons do futuro para vocês. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133. Laboratório Pasteur, estar perto é o nosso melhor resultado. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, mais que um hospital, um complexo completo sempre com você. Só para te terminar, a Unimed e a Unicred foram as que foram patrocinar as camisetas. Muito bem. Eu acho que isso é uma obrigação da Unimed e Unicred. A gente fez 100 camisetas para o evento que a gente teve hoje na praça. E é uma das apoiadoras do Summit de Diabetes também, a Unimed. Muito bem.
Vamos conversar um pouco sobre a Associação Formigas? Vamos. Tu é uma incentivadora, sempre foi. Nós fomos o ano passado num jantar, né? Esse ano nós fomos na feijoada, o almoço. A feijoada. Que foi beneficente. Nós ficamos na mesma mesa. Né? Isso. E vai ter de novo? Agora, ano que vem, sim. E a ideia... foi esse ano? Foi esse ano, foi em maio desse ano. É lógico. Foi em maio desse ano. E todo o recurso é para... Foram comprados sensores, foram 13 ou 14 sensores doados para a associação, com o recurso deles. Isso é muito bonito. Então fala um pouco sobre a associação. Então, a associação nasceu dessa força de pais. Formiga gosta de açúcar. Isso. Começamos por aí. Começamos por aí. O nome está muito bem escolhido. Né? E aí o Formigas foi crescendo, né? Várias formiguinhas, formigões. Nós temos associados crianças, jovens, adultos e adultos mais velhos, como a gente diz, com diabetes tipo 1, e também recebemos o pedido de pessoas com diabetes tipo LADA e a tipo MOD, que também são diabetes mais raros, né, mas que precisam uma atenção e aí estão associados conosco no Formigas. Explica o que é esses dois diabetes. O MOD, então, é um diabetes genético, em que tem vários na família que tem diabetes, tá? E aparece, por exemplo, na criança ou no adolescente, como se fosse um paciente com diabetes do tipo 1, que vai precisar de insulina, e ele não melhora com insulina. Ele não melhora com insulina. Ele vai melhorar com sulfonilureia mesmo. Tá? Então, nós já tivemos alguns casos, a gente tem uns pacientes lá no hospital universitário. Tá? E o LADA é o diabetes tipo 1 de início tardio. Ele começa mais tarde. Tá? Mas, inclusive, se pode tem diagnóstico de diabetes tipo 1, inclusive em pessoas com 70, 80 anos. Isso, eu vi uma entrevista de uma senhora de 60 anos, acho que foi em São Paulo, que tinha sido diagnosticada com tipo 1. Eles disseram tipo 1, né? Aquela destruição das células beta pode acontecer em qualquer momento. Mas geralmente é na infância. Mais difícil o tratamento? Não é mais difícil. Não. É insulina. É insulina. Sempre. Aí, nesse caso. E no caso do MOD, não. A maioria não é. Vamos lá. E aí começamos a fazer ações para acolher famílias, levar conscientização e informação. E para nossa surpresa, estamos num crescente de associados com diabetes tipo 1. Então a gente vê que, como a doutora estava falando, que inclusive o tipo 1 tem aumentado muitos casos de diabetes tipo 1. Só esse último mês nós tivemos 3 associados de diagnóstico de menos de um mês. Então a gente vê que realmente é um diagnóstico assustador de início, mas que com acolhimento, com uma rede de apoio, ele pode se tornar um pouco mais leve. Porque aí uma mãe que é recém sido associada já estava acolhendo outra mãe que recém se associou, que recém tinha recebido o diagnóstico. Então, assim, essa rede que a gente vai criando de acolhimento e informação tem sido muito importante até para a aceitação da doença. Porque primeiro a gente vive a negação. Negação. E aí depois que a gente começa a aceitar e começa a cuidar melhor da doença. E mostrar que não estamos sozinhos. Que não estamos sozinhos. E aí começamos a fazer vários movimentos. E aí até o tesoureiro da associação disse, tá, mas depois do Summit vamos dar uma parada, né? Digo, não, o diabetes é 24 horas e a cada minuto deve ter alguém, a cada momento alguém sendo diagnosticado. O nosso trabalho não pode parar. Nós precisamos continuar. Se alguém não pode trabalhar naquele evento, naquela atividade, vai outros, mas a gente tem que estar sempre prontos para acolher e trazer informação. Como nós estamos, esse programa que vocês estão nos assistindo agora ou ouvindo, foi gravado ontem, sexta-feira. Hoje, a programação é do Formigas. Então, explica o que está acontecendo hoje, ou melhor, vai acontecer amanhã, que o gravamos hoje. Isso. Né? Então, nesse momento que você está nos assistindo, nos escutando, está acontecendo o primeiro Summit de Diabetes Tipo 1, Conectar, Capacitar e Inspirar. Esse é nosso norte para esse Summit, onde nós teremos profissionais de várias áreas da saúde falando sobre o diabetes tipo 1. Endocrinologista, profissional de educação física,
psicólogo, enfermeiro, nutricionista. Nós vamos ter tecnologias no nosso evento, né? A menor bomba de insulina, o menor sistema de infusão de insulina estará presente no evento. Foi lançado agora na SBD, no Congresso, e eles estarão conosco. É menor mesmo? É uma gracinha. Ela é desse tamanho, assim. E não tem fio. Não tem mais legal disso. Isso. Tem um aplicativo também de contagem de carboidratos, da diabetes, que foi criado por um médico que tem diabetes tipo 1, de contagem de carboidratos para auxiliar as pessoas com diabetes tipo 1 fazer o seu cálculo, né, e aplicação de insulina. Só para dizer, contar carboidrato, tu vai contar quanto de açúcar, né, de carboidrato tem naquela refeição, e existe um cálculo para cada pessoa, né, de quanto que ela vai ter que aplicar de insulina para aquela quantidade de gramas de carboidrato. Que ele comeu. Tá? Então, que ela vai comer. Ela aplica a insulina de ação rápida, ultra rápida, que é aquela insulina para cobrir o que ela vai comer. Então, vai agir naquele momento, no momento da refeição. Tá? Então, mais isso, né? Quem tem diabetes tipo 1, conta carboidrato, conta quanto. E existem alguns aplicativos, por isso que a gente fala que a tecnologia, ela evoluiu muito nessa parte. Existem alguns aplicativos que a pessoa... eu vou comer 40 gramas de carboidrato, 50 gramas, ele já calcula ali quanto que ela tem que aplicar de insulina. Isso. Veja só como é interessante, né, Dani e Maristela, uma criança com diabetes tipo 1, vê no recreio da aula todo mundo comendo de tudo, e eles têm que se cuidar, né? Na realidade é que todas as crianças tinham que se cuidar de tudo. Meus parabéns, meus parabéns que tu está falando. Tem que se cuidar, realmente teria que, né? Mas não é essa verdadeira. Não é proibitivo que quem tem diabetes tipo 1 não possa comer. O que ela precisa é que ela, da mesma maneira, assim, a pessoa vai comer um doce, vai fazer mais insulina, ela vai acontecer que ela vai acabar aumentando o peso. E é muito difícil tu conseguir, já é difícil de forma geral, tu comer um doce, vamos supor, e fazer uma quantidade de insulina que vai baixar e não vai ter aquela suba do alimento, entende? Mas o arroz também faz isso. O churrasco também. O suco faz isso. Suco. Então, o que tem é que aprender a lidar com isso. Então, como a pessoa, só uma coisa que eu acho importante antes da Dani, né? Por exemplo, assim, tudo isso, essas ações, faz insulina, conta carboidrato, vê o quanto fez o teste antes, faz o teste depois. Então, essas ações na mente de alguém que tem diabetes são em torno de 180 ações ou pensamentos em relação ao diabetes tipo 1 por dia. Por isso que a gente tem essa... Tá fazendo como se estivesse sempre com um balãozinho, né? Não pode deixar o balão cair, tá? Então, além de viver. E viver é trabalhar. Amar. Fazer exercício. Se divertir. Trabalhar. Estudar. Dançar. Então, tudo isso são atitudes que a pessoa tem que ter além da sua vida. Então, cada tecnologia que venha para diminuir essa carga mental, carga psicológica, carga de atitudes de quem tem diabetes, facilita a sua vida. Então, como a gente diz, o sensor, além de todo esse benefício de melhora, de evitar a hipoglicemia, que a pessoa pode ter uma atitude e evitar, né, ela ainda silencia uma série de coisas que a pessoa teria que ter na sua mente. Eu diria que a melhor qualidade de vida, a tecnologia veio para isso. A tecnologia veio para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E saindo da tecnologia, nós teremos um cão de alerta médico que está sendo treinado pela vice-presidente do Formigas para ajudar em situações de reconhecer uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Como é que é isso? Ela é zootecnista formada e começou a pesquisar sobre isso, e aí viu que aqui não existia quem fizesse aqui no Brasil. Ela entrou em contato com um projeto que tem em Portugal, que é o Patas de Açúcar, e foi buscar. E ela está treinando uma Border Collie, só que ela quer levar esse projeto para qualquer cão, sem ser de raça. Então, e aí, a partir daí, nós pegaremos esses cães de resgate, a Ana vai treinar eles para nós doar para as famílias que têm crianças com diabetes tipo 1. Então, ele vem com a patinha e se tem alguém com uma hipoglicemia ou uma hiper, ela
vem com a patinha bater na perna. Você já viu ela trabalhando? Sim, nós estivemos na praça no dia 26 de junho, Dia Nacional do Diabetes, e a minha filha estava com uma hipo, e ela começou a bater na perna do prefeito, até tava o Rodrigo Décio lá, bateu e começou a coar rápido, e chegou na Ana Carolina. A Carol foi fazer o teste, estava com uma hipo, daí já foi se alimentar, e está sendo, assim, um treinamento, assim, bem efetivo e com resultados. É uma tecnologia de 4 patas. O cachorro, ele consegue diferenciar uma gota de açúcar numa piscina. A diferença de uma gota de açúcar numa piscina. O faro do cachorro. Então, porque é pelo faro. Eu não sei como é que eles fazem para fazer ele reconhecer isso. Mas ele realmente tem essa capacidade. Eles têm. E os profissionais que estarão participando desse summit, então, eles... Tu está falando do summit, tu está dizendo de todos os profissionais, está acontecendo agora, quem está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, tudo bem, agora está lá no carro alguém que tem diabetes, bom, não tenho nada a fazer agora, eu vou lá, tá? Ele pode ir? Como é que é? Pode, é aberto? Assim, tem uma plataforma de inscrição, mas como ele está no carro, ele não vai dar tempo de ir na plataforma. Chega lá no Lab Criativo, na Vila Belga, vai ter o pessoal lá para receber ele, vai ser bem orientado e vai poder assistir palestras com pessoas que têm diabetes tipo 1. Os profissionais que estarão todos têm diabetes. A grande maioria deles tem diabetes tipo 1. O psicólogo, o dentista, vem um influencer, a nutricionista, que é a guria da insulina, todos têm diabetes. Então, são profissionais da área. Eles vão contar mais história. Educador físico, o Márcio, que vai estar fazendo uma videoconferência. Flávio, aliás. Tem diabetes tipo 1. Não, a gente pediu para eles montarem essas palestras voltadas também para o meio acadêmico. Então, a gente convidou os alunos que estão nos cursos da área da saúde para estarem lá e conhecerem como é o atendimento para uma pessoa com diabetes tipo 1. Como que deve ser os protocolos. Então, as pessoas que têm diabetes tipo 1 também precisam aprender para ter esse autocuidado, mas os profissionais que estarão lá para atender eles também precisam ter esse conhecimento. Então, assim, a gente pensou tanto no público acadêmico, profissionais da saúde e pessoas com diabetes. Eu estarei lá. Seja muito bem-vindo, porque eu acredito muito em Santa Maria, eu acho que nós temos um potencial tão grande, com universidades formando profissionais da área da saúde, o FN, o FSM, fora as outras universidades menores, né? Vamos acreditar, nós temos o hospital universitário que atende pessoas com diabetes, hospital regional, casa de saúde. Nós precisamos que esses profissionais estejam capacitados e saibam qual é o melhor protocolo, qual é a melhor diretriz para aquele paciente, né? Então, pensando nisso. Infelizmente, está chegando o fim do nosso programa. Eu quero te agradecer, Maristela, mais uma vez estando aqui falando sobre esse tema que tu é apaixonada, que é o diabetes. Até nas jantas, nas festas que a gente faz, somos companheiros de viagem. E ela sempre fala, é o dia a dia. Né? Eu acho que o Paulo, que é o esposo, né? O Paulo Beltrame, ele deve nos ouvidos todos os dias falando sobre diabetes, de tanto que ela é apaixonada. Né? Deixa eu dar uma curiosidade, falou do Paulo. Foi o Paulo Beltrame que fez o parto da minha mãe quando eu nasci. E aí hoje nós nos encontramos, né, no decorrer da vida. Meu Deus do céu, mas é que o Paulo é um senhor de idade. Tomara que ele não assista o programa, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Eu quero só dar a última mensagem minha agora. Senhores proprietários de empresas que têm empregados, que têm seus colaboradores, que têm diabetes, respeite-o. Ajude-o, porque o fardo já é grande. E se tiver ainda o fardo dos seus colegas e os empregadores em cima dele também, vai ser mais difícil a vida dele. Quero agradecer mais uma vez a vocês estarem aqui comigo, ao Laboratório Pasteur, a Pampeiro, Casa da Audição, a Unimed Santa Maria e o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. A todos um bom fim de semana e se cuide. Espaço Saúde.